O Flamengo começou ontem sua caminhada no Campeonato Brasileiro 2025 e teve logo na estreia um adversário duro, o Internacional. É um dos postulantes ao título também e criou dificuldades para o Flamengo. Mesmo assim, o time do Felipe Luiz foi dominante, foi o time que teve mais chances, mais posse de bola, mais finalizações, mas o resultado final foi 1-1. O duelo tático foi muito interessante. Roger e Felipe Luiz trouxeram muitos elementos, colocaram muitas coisas ali na mesa, no campo de jogo. Joguinho de xadrez muito interessante e eu vou detalhar isso tudo para vocês nesse vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de virar membro do canal. Se você não virou membro ainda, você está dando mole, está vacilando. Daqui a pouquinho eu vou subir para os membros do canal o download do vídeo desse jogo. Você vai poder baixar esse jogo para assistir de novo. Se você não tiver assistido, você vai assistir pela primeira vez. Estou gravando esse vídeo agora aqui, 7h40 da manhã. Logo que eu terminar, vou subir aqui um link para a galera baixar esse vídeo. Estou disponibilizando download dos vídeos dos jogos do Flamengo para a galera assistir. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, a esse benefício, você tem que virar membro do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo para você virar membro. Clique aqui para virar membro. Se não tiver o botãozinho, entra na descrição do vídeo, tem o link ali. Então, não perde tempo, beleza? Vamos direto para a análise, vamos direto para os vídeos. Começar aqui com o bloco alto do Flamengo, que o Felipe mudou um pouquinho, né? E eu, particularmente, não gostei muito dessa mudança. O Felipe deixou o Juninho ali com 3 jogadores, muito distante a marcação do bloco alto, bem menos intenso e bem menos encaixado do que a gente está mais acostumado a assistir, mais habituado a ver. Então, olha o Bruno Henrique já bem mais atrás, o Luiz Araújo também atrás, e o bloco alto não encaixou, no primeiro tempo especialmente. Depois a gente vai falar mais para frente do segundo tempo, que mudou, mas no primeiro tempo o Inter conseguindo construir com uma certa tranquilidade, porque o bloco alto do Flamengo não foi aquele mesmo que a gente está habituado a ver. É claro que você tem um adversário qualificado do outro lado, o Inter sabe sair jogando, jogadores de qualidade, tem dinâmicas, mas deu para perceber ali naquela primeira imagem que o Juninho estava sozinho ali, adiantado sozinho, com 3, tem que cuidar de 2 zagueiros do goleiro. Então, houve um desencaixe nesse bloco alto, não me agradou essa opção do Felipe de ser um pouquinho mais conservador nesse bloco alto, tá? Eu acho que o jogo do Flamengo, a tática do Flamengo passa muito por subir o bloco e esmagar o adversário, não deixar ele jogar. À medida que isso não acontece, começam a acontecer problemas, o time já não consegue mais ter o mesmo volume de jogo, tá? Bom, a gente vai ver aqui a estrutura de construção do Flamengo de saída de bola. Aqui quem tá junto com os zagueiros é o Nico de la Cruz, mas muitas vezes foi o Pulgar e em alguns momentos foi o Alexandro. A verdade é que o Flamengo também resolveu abrir mão, o Felipe resolveu abrir mão do duplo pivô, dos 2 volantes alinhados. Também me causou um pouco de estranheza o Felipe mudar essa estrutura, embora faça sentido ter um 3 contra 2 ali na saída de bola, mas esse duplo pivô é algo que o Felipe trabalha já há muito tempo e é importante para ele, é importante para a construção do time, para fixar os adversários ali no corredor central, para gerar atração desses caras ali, desses adversários. Então, o Pulgar sozinho aqui, quando o Pulgar baixava, era o De La Cruz que ficava sozinho. Então o Felipe abriu mão desse duplo pivô e eu acho que isso também foi um probleminha que acabou atrapalhando um pouquinho o Flamengo nesse primeiro tempo, tá? Então aqui os 3 jogadores para poder ter um 3 contra 2 na saída de bola. E aí o Inter abriu mão de subir bloco. Você pode ver aqui que o Inter está com um bloco bem mais baixo e foi a campo com esse 5-3-2 aqui, que causou dificuldades para o Flamengo. Porque com a linha de 5 você protege melhor os lados do campo e aí é mais fácil, por exemplo, aqui do Bernabé, abordar o Wesley, de chegar aqui mais próximo do Wesley. A linha já está mais espaçada, já está ocupando melhor os lados do campo. Então, estava mais difícil para poder encontrar esse passe aqui. Olha o Bernabé conseguindo interceptar e o Wesley não conseguindo a vantagem aqui. Então, o Flamengo trabalhava muito essas bolas longas. Eu vou mostrar mais alguns lances do Flamengo trabalhando essa jogada, que era uma jogada que eu apontei aqui no pré-jogo, né? Que era importante do Flamengo tentar, que o Flamengo tinha como estratégia usar essa bola longa nas costas da última linha, porque o Inter não pressiona o portador da bola. Aqui eu estou mostrando para você o momento em que o Alexandro veio baixar com os 2 zagueiros, e aí sim a gente viu o duplo pivô, mas isso aconteceu muito pouco mesmo no primeiro tempo. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho a construção do Flamengo, volto a dizer, tá? Aqui o Flamengo construindo, bola no Léo Ortiz, e ele vai tentar aqui mais uma longa. Essa aqui ficou um pouquinho comprida demais, né? Então o Flamengo tentava essa bola, mas não conseguia encaixar a maioria delas, tá? Não estava conseguindo conectar certinho. Aqui o bloco alto, mais uma vez, um pouco desencaixado, ó. O encaixe certo é esse aqui, ó. O Juninho tinha que estar encaixado lá no zagueiro, o BH encaixado nesse volante, e o De La Cruz, que está aqui marcando ninguém, encaixado nesse outro volante, no Bruno Henrique, aqui no caso. Então, olha só o desencaixe, tá? O Bruno Henrique está muito recuado, o Juninho está muito recuado, e o Luiz Araújo tendo que marcar 2 também aqui ao mesmo tempo. Então, esse bloco alto estava desencaixado sim no primeiro tempo,
e trouxe problemas para o Flamengo, tirou o volume de jogo do time, né? Deixou o Inter um pouco mais confortável para construir, para conseguir progredir no campo de jogo, tá? Agora o Flamengo sobe um pouquinho melhor com o Bruno Henrique, o Inter constrói lá pelo lado, e olha aqui o Pulgar perfilado para correr para trás. Normalmente o Pulgar já está perfilado para correr para frente aqui, para encaixar no volante. Então o Flamengo entrou um pouco conservador nesse bloco alto, e isso, volto a dizer, para mim, foi um problema que tirou volume de jogo, que tirou a predominância tática do Flamengo, que poderia ter sido ainda maior se tivesse encaixado melhor esse bloco alto. Tá? Então o Pulgar aqui perfilado para correr para trás. O Flamengo aqui conseguiu vencer o duelo, conseguiu forçar uma bola longa. Aqui o Luiz Araújo recebendo a bola, tentando um calcanhar para o Wesley. Aqui o contra-ataque do Inter, né? Como eu falei para vocês no pré-jogo, o apoio do Alan Patrick. O time joga muito à base de apoio, à base de pivô. Então, o Alan Patrick baixa para jogar de costas e acionar algum companheiro. Ele é muito qualificado para fazer isso. Essa é a regra de ação, essa é a dinâmica. O time tem muitos padrões, né? O time é muito bem treinado do Inter. E aqui o Alan Patrick já achando passo para trás, o time conseguindo progredir e tentando contra-atacar. Olha só como é que os pontos vão fazer aqui o movimento de romper. Aqui o Ortiz chegou primeiro e o Flamengo conseguiu retomar a posse de bola. A bola aqui do Ortiz, que vai fazer para o Wesley, e a estrutura de 3-1-6 que o Flamengo tentava montar para poder ter vantagem nessa última linha aqui do Inter, né? O Flamengo tentando montar o 3-1-6, uma bola aqui muito bonita do Ortiz para o Wesley, só que o cruzamento não ficou bom, e aí o Flamengo estava pecando um pouquinho nesse último passe e também em algumas finalizações, como a gente já vai ver já já. Aqui mais uma bola longa, essa aqui do Léo Pereira para o Michael, essa aqui não estava impedido, o Flamengo ficou algumas vezes em impedimentos, os atacantes do Flamengo. O Flamengo tinha 4 jogadores para atacar esse espaço, né? Wesley, Michael, os dois pelos lados, e por dentro, Juninho e BH. Só que muitas vezes ficou impedido, faltou aquela sintonia entre o passador e o receptor da bola, né? O atacante. Aqui não estava impedido, o Michael recebe essa bola aqui, os jogadores do Inter ficaram pedindo impedimento, reclamando pra caramba, mas não estava impedido não, tá? Aqui o Flamengo, mais uma vez, tentando entrar no último terço, e o BH abrindo lá para o lado esquerdo, ali uma região que o BH se sente bastante confortável, né? Ele estava ali jogando por trás do Juninho, fazendo aquele papel que o Plata faz normalmente quando não tem uma Arrascaeta, é um contexto um pouco desagradável ali para ele. O Plata não entrou em campo por conta de um controle de carga, jogou as 2 partidas aí da data FIFA, estava jogando direto também pelo Flamengo, entrou o BH, também sem ritmo, né? No contexto um pouco desfavorável para ele, porque ele fez um treino, o próprio Felipe falou na entrevista coletiva que ele fez um treino só com o Felipe para jogar o jogo de ontem, para começar o jogo de ontem. Então, o jogador também sem ritmo. As lesões, elas não só afastam os jogadores do time, né? Elas também cobram um preço que o jogador volta sem ritmo. Então, isso acaba sendo um problema. O BH sofrendo num contexto difícil e também sem ritmo, mas aqui, no habitat que ele gosta de jogar, né? Fazendo um belo cruzamento aqui para o Juninho. O Juninho não conseguiu deslocar mais ali o Rocher, e esse foi o lance que o Rocher machucou a mão, inclusive, né? Essa disputa aqui, que ele consegue botar a mão na bola, impedir que o Juninho pegue o rebote. O Juninho chegou junto com o Michael aqui, os dois meio que até se confundiram ali, e aí o Rocher machucou a mão exatamente nesse lance, ele não volta para o segundo tempo, né? E aí o Flamengo tentando mais uma progressão aqui, e o Bruno Henrique, ó, nesse contexto desfavorável, né? Jogando de costas, não é a dele ali por dentro, ele não tem um bom domínio, ele estava sem ritmo no contexto desfavorável, realmente foi complicado um pouquinho para o BH esse papel tático que ele teve que desempenhar. Mais uma bola longa, o Juninho e o BH fazendo o movimento de romper, como eu falei para vocês, os dois eram as 2 flechas por dentro. O Juninho foi muito esperto nesse lance, porque ele olhou para o Ortiz, percebeu o movimento corporal do Ortiz e entendeu que esse passe era no pé. Faltou o Flamengo tentar um pouquinho mais esse passe no pé e não somente essa bola longa. O plano de jogo era bola longa, mas faltou um pouquinho mais isso aqui, ó, essa bola no pé aqui. O Juninho tentou aqui uma jogada de tentar dar um tapa e já sair vencendo. O zagueiro aqui, o Juninho do Inter, foi muito bem no lance. Faltou um pouquinho mais essa bola exatamente aqui no pé para tentar gerar vantagem nas costas dessa linha de 3 do Inter, né? Essa linha de 3 jogadores que ficava ali no 5-2-3. E aí aqui achou um passe nesse contexto e depois achou outro. O Luiz Araújo vai fazer um movimento certinho aqui para poder receber essa bola nas costas, só que ele vai tentar um calcanhar de novo, precipitado, né? Poderia ter dominado essa bola, não foi uma boa partida do Luiz Araújo, não foi uma boa jornada do Luiz Araújo. Ele tenta essa bola aqui, e aí o Inter parte para o contra-ataque. Olha de novo o padrão do apoio do Alan Patrick, né, jogando de costas. Ele vai achar uma bola aqui muito bonita, um tapa bem bonito aqui, e o Ortiz saltou para pressionar o Alan Patrick. E aí, por conta desse salto aqui do Ortiz, ele não consegue estar lá no final da jogada, dentro da área. Aqui o Flamengo não está num contexto tão desfavorável assim. São 3 jogadores do Internacional contra 4 do Flamengo, então não é algo tão preocupante assim. Só que o Flamengo teve 3 chances para bloquear o passe aqui para tentar interceptar. Primeiro essa aqui com o Pulgar, a bola entrou no corredor central. Depois, uma outra chance aqui de matar a jogada também com o Wesley, com o Luiz Araújo. Não consegui identificar agora quem foi, acho que foi o Luiz Araújo, né? Não conseguiu interceptar.
mais uma chance aqui de tentar bloquear. E aí, o Vitinho, que sozinho arrastou o Léo Pereira e o Alexandre para dentro da área, né? O Flamengo só com 2 jogadores dentro da área, volto a dizer, né? O Ortiz não conseguiu voltar a tempo, ninguém ocupou a vaga do Ortiz ali dentro da área, então ficaram só Alexandre e Léo Pereira, e os 2 foram atraídos pelo Vitinho. É um movimento padrão que o Inter faz normalmente com o Valência ou com o Borré, e aí o Vitinho fez esse movimento aqui, o Bruno Henrique fez a volta por trás, e aí, olha só, o Alexandre e o Léo Pereira, os 2 atraídos pelo Vitinho, cruzamento lá no Bruno Henrique, ele chapou e abriu o placar. O Inter basicamente criou essa grande chance no primeiro tempo e foi efetivo, foi premiado por ser efetivo e saiu na frente. O Flamengo teve que correr atrás. Aqui o Flamengo mudou a sua forma de construir já no segundo tempo, melhorou bastante. Abriu mão de ter 3 jogadores no 3 contra 2 aqui, voltou a usar esse quadrado que o Flamengo usa sempre aqui, com os 2 volantes, com o duplo pivô e mais os 2 zagueiros, passou a arriscar um pouquinho mais, não ter essa superioridade numérica na primeira fase de construção. E esses 2 caras aqui, que eu estou apontando, os 2 volantes do Flamengo, né, fazendo esse duplo pivô, eles preocupam mais essa linha de 3 aqui do Internacional. Atraem esses caras, obrigam esses caras a andar para frente para tentar gerar espaço nas costas. Faltou fazer isso já no início do jogo. O Felipe foi um pouquinho conservador, né? E aí, estava perdendo o jogo no segundo tempo, mudou a forma de construir e começou a gerar esse tipo de atração, e o Flamengo começou a ter um domínio tático ainda maior do que teve no primeiro tempo. Olha aqui o Rossi fazendo parte também da saída de 3 aqui, quando o time estava um pouquinho mais recuado, né, do início das construções. O Rossi também fazendo mais parte da construção para poder atrair jogadores, para poder dar mais espaço para os zagueiros conduzirem ou então acharem algum passe. Aqui o Ortiz vai devolver essa bola para o Rossi, ele fazendo realmente fazendo parte, dessa construção, fazendo uma saída de 3 praticamente, né? Para poder atrair e para poder deixar os 2 volantes fazendo ali aquele papel do duplo pivô, que é importante para pesar o corredor central, para atrair os adversários. Então, isso foi uma mudança muito importante, na medida que os 2 volantes ocupam o corredor central e atraem os adversários. Olha só o Bernabé tendo que saltar no Wesley. Ao invés de ser um desses jogadores da linha de 3 que vai saltar no Wesley, é o Bernabé que tem que vir no Wesley. Aliás, esse movimento do Wesley baixar também foi um movimento que não aconteceu no primeiro tempo, e é interessante de vez em quando fazer esse movimento de mudar um pouquinho a dinâmica e baixar um pouquinho o Wesley para atrair o adversário. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. O Wesley baixou, atraiu, ele vai tabelar aqui com o pulgar e vai conseguir progredir com mais perigo, né? O Flamengo conseguindo progredir com mais fluidez, melhorou a saída de bola e melhorou também o bloco alto. Olha só a mudança do bloco alto, os 2 atacantes já bem mais avançados, os 2 pontas também já encaixando nos laterais. Aqui o Luiz Araújo, no caso, vai encaixar no outro zagueiro, e o Bruno Henrique ficou aqui com o goleiro, né? Mas o bloco alto mudou bastante, voltou a ser aquele bloco alto que a gente está acostumado. Olha aqui o Ortiz fazendo uma falta tática, que faltou também um pouquinho da falta tática no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter feito um pouquinho mais de falta tática no primeiro tempo para gerar um domínio maior ali, para impedir algumas progressões do Inter. Aqui também o Alexandre já mais aberto no segundo tempo. E, de novo, né, os 2 volantes próximos, alinhados, os 2 pontas por dentro para poder exatamente preocupar esses caras da linha de 3 da marcação do Internacional, e o Wesley também lá aberto do outro lado, tá? Então mudou a estrutura e realmente o Felipe ajeitou o time no segundo tempo, e aí o domínio foi bem maior de fato. Aqui o Léo Pereira botando a bola para o Ortiz, o Flamengo rodando a posse de bola, e o Ortiz vai achar o passe exatamente aqui no Michael, atrás dessa linha de 3, desses 3 marcadores do Internacional. Esse passe por dentro, que é um passe perigoso, quando perde a bola, como perdeu o Luiz Araújo ali no lance do contra-ataque do gol do Internacional, de fato, é uma jogada perigosa, porque quando o adversário retoma essa bola, ele tem mais ângulo de passe, ele tem mais possibilidade de achar passe. Então, de fato, jogar por dentro, quando dá bom, é bom. Você consegue gerar perigo. Quando dá ruim, também é muito ruim, porque a chance de você tomar um contra-ataque é maior. Você pressionar pós-perda em corredor central é bem mais complicado. Aqui o Flamengo correndo esse risco de achar esse passe, o Michael se colocando exatamente ali atrás dessa linha, recebendo esse passe, e esse lance aqui vai dar origem ao escanteio. O BH recebe essa bola aqui, tenta fazer o cruzamento e é escanteio. E aí o Flamengo faz o gol no escanteio na sequência, naquela vulnerabilidade que eu apontei para vocês aqui no pré-jogo, na live pré-jogo de ontem, que o Inter tem em escanteio, no primeiro pau, é batida ali essa bola, é feita a casquinha, a bola fica com o Michael, ele bate para o gol e o Léo Pereira está ali bem colocado para matar a bola, dar um tapa para dentro. O Bernabé também cochilou, deu condição ali para o Léo Pereira, e o Flamengo empatando o jogo. E aí, pressionando de novo, ó, o bloco alto já bem mais encaixado, conseguindo roubar essa bola aqui. O Luiz Araújo dá o tapa aqui, tinha a opção lá do Michael no segundo pau, tinha uma situação de 3 contra 2 dentro da área, né? E ele finalizando de pé direito. Qual é a chance dele finalizar essa bola de pé direito e acertar, né? Mais fácil de fazer um cruzamento. Volto a dizer, não foi uma boa jornada
do nosso grande Luiz Araújo, que vem fazendo uma boa temporada, mas ontem não estava numa noite feliz, tá? Aqui o Flamengo construindo de novo com o Rossi aparecendo e o Inter cometendo um pecado muito grande aqui. Subiu o bloco contra o Flamengo, né? O Flamengo que não teve mais domínio, porque também não conseguiu fazer aquela jogada de atrair o adversário para poder atacar nas costas, porque o Inter não subiu o bloco. Então o Flamengo teve que achar outros caminhos. Aqui o Inter resolveu subir um pouquinho mais o bloco. Isso pode ser fatal contra esse time do Felipe Luiz, ainda mais se você tem um cara como o Ortiz, que lança muito bem, e como o Juninho, que também é um cara que é uma flecha, que ataca muito bem o espaço, só que aqui ele caprichou um pouquinho demais e a bola bateu na trave. Que azar que deu o Juninho aqui. Nem dá para dizer que ele pecou demais, né? De fato, ele está de frente para o goleiro, mas ele deu o tapa ali certinho. Se essa bola vai 2 centímetros para dentro, ela bate na trave e entra. Um pecado. Eu considero mais azar do que incompetência. Enfim, essa é a minha humilde opinião. Aqui, né, mostrar para vocês a substituição do Flamengo, colocando o Cebolinha, né, as 2 substituições, né, e também colocando o Plata, né, os dois no lugar dos 2 pontas. Fez a troca dos 2 pontas, né, o Michael saindo para o Cebolinha, o Plata entrando para o Luiz Araújo, e o Plata entrou bem no jogo, a conexão Plata, o Wesley funcionou muito bem, ele já conseguiu acionar mais o Wesley, olha que o Wesley trabalhando com ele, ó, tabelando, e aqui o Plata temporizando, atraindo 2 jogadores ao mesmo tempo, né, para poder esperar o Wesley ultrapassar e dando tapa aqui, coisa que o Luiz Araújo não conseguiu fazer em nenhum momento do jogo. O Plata está numa fase muito boa e funcionou muito melhor o lado direito, na hora que ele entrou em campo, fez muita diferença, ele dando tapa aqui, o Wesley cruzando, o Flamengo quase conseguindo uma jogada aqui de maior perigo. Realmente mudou bastante a entrada do Plata. Aqui as trocas do Internacional, e à medida que o Roger foi sentindo que estava bom o empate, que o Flamengo era cada vez mais dominante, ele foi fazendo trocas para poder dar mais gás para o time e para poder se proteger melhor. Então, primeiro o Ronaldo no lugar do Bruno Henrique, que já é um veterano, que jogou uma boa partida, mas já estava começando a dar sinais de cansaço. Essa linha de 3, essa segunda linha de 3 do Inter já começando a perder um pouquinho o foco, até pelo cansaço, inclusive deixando, por exemplo, aquela bola ali entrar exatamente no Michael, no lance do escanteio. E aí, o Carboneiro também entrando para poder dar mais gás, para poder trabalhar ali também nessa linha de 3 defensivamente melhor e puxar contra-ataque também, entrando no lugar do Vitinho, tá? E aí, o Flamengo, de novo, ó, subindo melhor o bloco, muito mais encaixado, como tem que ser. Esse é o bloco alto do Flamengo que a gente conhece, que a gente está acostumado. E aí, ó, o Ortiz vai poder abordar ali e vai conseguir retomar a posse de bola. O juiz não marcou falta e o Flamengo conseguindo retomar a posse de bola. Esse bloco alto do segundo tempo foi muito melhor e fez toda a diferença. Aqui, o Wesley marcando pelo lado direito, o Wesley do Internacional, né? Já mais cansado. Então, o que o Felipe fez? Vamos jogar um pouquinho mais aqui com o Alexandro, vamos tentar jogar mais para esse lado esquerdo do Flamengo, aproveitar o ponta que está mais cansado. O Carboneiro estava fresquinho lá do outro lado. Então, vamos usar mais aqui um pouquinho esse lado esquerdo para poder aproveitar esse cansaço do Wesley. Olha como é que o Alexandro trabalhou bem mais aberto no segundo tempo, né? Achando esse passo de fora para dentro para o Cebolinha. E aqui não deu nada mais perigoso, mas a dinâmica estava bem estabelecida aqui, tá? E aí, de novo, trazendo para o lado direito, o Carboneiro com bem mais energia, né, do que o Wesley, né? Mas aqui ele saltou, o Ortiz deu o passe aqui a tempo para o Plata e o Wesley conseguiram mais uma tabela, essa conexão que funcionou, e aqui o cruzamento quase que deu bom aqui, o Juninho, e depois também o BH quase que conseguiu essa finalização aqui, que passou bem perto da trave. E aqui vocês estão vendo já na tela, né, o Wallace que entrou muito bem, fazendo um barulho, fazendo uma fumaça danada. Esse garoto tem muita personalidade, impressionante a personalidade do Wallace. Ele vai entrar fazendo um barulho danado aqui, o Léo Pereira já armando o lançamento para ele já se colocando à frente do adversário, já recebendo essa bola, já fazendo um domínio orientado aqui de peito para finalizar, acabou saindo essa bola, mas ele entrou bem demais. E aqui o Roger, de vez, dizendo assim, olha, tá bom demais esse empate, eu vou botar aqui o Thiago Maia, vou trabalhar contra-ataque, tirando o Wesley, que já estava dando sinais de cansaço também, colocou o Thiago Maia, e aí ele passou a ter, na segunda linha dele ali de 3, do 5-3-2, 2 volantes e um ponta, e não mais 2 pontas e um volante. São 2 caras que estão mais acostumados a marcar, a fechar a linha de passe, né? São marcadores mais de ofício, né? Então, realmente ele fechou a casinha ali, botou um cara fresco e que sabe marcar muito bem, Thiago Maia, multicampeão com o Flamengo, né? E aqui o lance da falta do Plata, né? Que também quase que entrou, passou perto, né? O Flamengo criou várias chances, né? Teve algumas situações bem interessantes, aquela ali do Wallace, que eu já tinha mostrado, também teve a do Juninho, a falta, agora essa outra aqui também do Wallace, mais um tapa aqui do Plata, recebendo na profundidade, entrou muito bem, conseguiu fazer aqui um cruzamento, o Wallace bem posicionado também, ó, bem nas costas aqui dos volantes do Internacional, a bola entra aqui na área, tem um desvio e ele finaliza, só que a bola sobe demais, que pena, que azar. E aqui
Um contra-ataque que o Internacional encaixou, o Internacional conseguiu encaixar alguns contra-ataques na reta final, e também muito por mérito próprio, né? Colocou o Valencia, que é um cara que consegue segurar bem a bola, tabelar bem ali, vencer os duelos, e também pela qualidade de seus jogadores, né? Jogadores de qualidade que sabem reter a bola, como o Alan Patrick, o Carboneiro também é muito forte no contra-ataque, então também tem o adversário do outro lado, que também tem seus méritos. Então, alguns contra-ataques que o Inter conseguiu encaixar no final, na minha visão, mais por mérito do Inter do que por demérito do Flamengo. Aqui, achei que o Léo Pereira exagerou um pouquinho nesse tapa aqui com o lado de fora do pé, né? Poderia ter sido um pouquinho mais conservador, mas, enfim, o Flamengo perde essa bola aqui, não consegue pressionar a pós-pera. Temos aqui uma situação de tentar vencer o duelo aqui, o Léo Pereira. Mas o Fernando vai muito bem, ótima partida do Fernando, hein? Jogou muita bola, conseguiu fazer um giro aqui em cima do Léo Pereira. E teve esse contra-ataque bem perigoso, né? Porque o Valencia estava sozinho lá no corredor central. O torcedor do Flamengo, essa hora, falou: cara, já era, vamos tomar o 2-1. Mas aqui o passe ficou um pouquinho forte, o Valencia não conseguiu dominar, o Flamengo escapou dessa. Enfim, algumas decisões que eu questiono um pouquinho do Felipe, como eu já falei, em relação ao bloco alto, em relação a abrir mão do duplo pivô, mas foram escolhas dele. Ele foi um pouquinho mais conservador, respeitando o Inter, talvez respeitando um pouco demais, talvez. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas corrigiu muito bem no segundo tempo. O Flamengo foi muito dominante no segundo tempo. Já havia sido no primeiro tempo, né? Com as bolas longas, com o Inter ali marcando muito bem também. O Inter também fechou muito bem os espaços, né? Com os saltos de pressão dos alas, saltando muito bem no tempo certo. Essa segunda linha também balançando muito rápido, então também teve muito mérito. Enfim, foi uma batalha tática muito interessante. O flamenguista fica triste porque esperava um resultado melhor, estrear com uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas tem um adversário muito qualificado também do outro lado e o Flamengo vai recuperar esses pontos mais na frente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e também de virar membro do canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui, valeu!